Vida e luta do Grupo Familiar Indígena Comum. Projeto realizado com recursos da Lei Complementar 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Vida e luta do Grupo Familiar Indígena Comum. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este livro foi escrito segundo relatos de Maria Castorina da Silva e membros do grupo familiar, transcritos por José Paulo Pontes e Márcia Camargo. Este livro é dedicado a todos os parentes de todas as etnias que lutam por reconhecimento e dignidade. Oriundos do Vale de Iraí, a família Comã é um dos símbolos da resistência indígena no Rio Grande do Sul. Em suas andanças entre Iraí e Porto Alegre, trazem na bagagem um artesanato riquíssimo em detalhes e criatividade que, comercializado, foi base do sustento da família durante esse tempo todo. Estabelecidos em Porto Alegre, estiveram presentes em movimentos que buscavam resgatar a dignidade de seu povo numa eterna e difícil luta por um pedaço de terra que sempre foi sua por direito. Um lugar para erguer suas casas, confeccionar seu artesanato e criar seus filhos. Os Comã não são unidos apenas pelas suas origens e seus laços familiares. Essa é uma família sustentada por um sonho de viver em liberdade, em completa sintonia com a Mãe Natureza. Um sonho que vem de muito longe, que nasceu muito além de Iraí, em terras onde viveram seus antepassados. O leitor que busca neste livro saber um pouco da trajetória de uma família encontrará também um pouco da história da luta e resistência do povo caigangue em terras gaúchas. Um livro para ler em um tempo em que o desmatamento abre passagens para grandes condomínios e empreendimentos que não priorizam o patrimônio natural, afastam cada vez mais os indígenas das matas, dificultando o acesso aos recursos materiais para dar seguimento ao seu trabalho artesanal. É preciso ir além de uma simples leitura. É preciso uma profunda reflexão sobre a realidade das famílias indígenas do Sul e do Brasil, e que a história da família Comã sirva de ponto de partida até a vitória do povo da mata. Eu, Maria Silva. Eu sou Maria Castorina da Silva, nascida em 5 de fevereiro de 1965. Pertenço à família indígena Comã, nascida na aldeia em Iraí, que foi fundada pelos meus avós. Carrego comigo um segredo, uma grande dor, por não ter o sobrenome Comã em meus documentos de identificação. Este fato começou assim. Nosso pai tinha um sonho, que seus filhos e filhas e as demais crianças da aldeia frequentassem a escola e que pudessem aprender e crescer à luz do conhecimento, pois estas seriam as armas para enfrentar o preconceito e a exclusão. Quando o pai se tornou cacique, ele decidiu que todas as crianças deveriam frequentar a escola, porque ele considerava que aprender a ler e escrever seriam de grande importância para que enfrentássemos as lutas futuras por nossos direitos. Porém, para entrar na escola, precisávamos ter certidão de nascimento. Coube ao cacique ir até o centro da cidade para fazer nossas certidões, pois nenhuma criança da aldeia estava registrada. E lá se foi meu pai, Sr. Aristides
até o cartório. E ao chegar lá, o servidor, com meia vontade de trabalhar, perguntou: "Como é seu nome?" "Aristides da Silva Coman", respondeu. O servidor do cartório não conseguia entender a língua indígena que meu pai falava fluentemente. Então ele perguntou: "Qual o nome das crianças?" Meu pai citou o nome de todos meus irmãos. E eu: "Maria Castorina da Silva Coman." E a partir deste momento, meu pai se deparou com uma barreira inesperada. O servidor disse ao meu pai que Coman era sobrenome de difícil pronúncia e, por este motivo, deveria ser levado ao juiz para que o Poder Judiciário tomasse a decisão sobre o uso ou não deste sobrenome nas crianças. Coman, que carrega toda a nossa história e nos enche de orgulho, seria substituído, inclusive, nos documentos do pai. Alguns dias depois, meu pai retornou ao cartório e, para grande surpresa, o juiz da comarca de Iraí, que não tinha conhecimento sobre o significado do nosso nome, determinou que fosse retirado o sobrenome Coman das nossas identidades, só permitindo que usássemos o nome comum de Silva. Silva é originário do latim, língua materna do Império Romano, significando selva, e que se estendeu para Portugal. E quando os portugueses colonizaram o Brasil, propagaram o sobrenome Silva entre escravizados, que eram suas posses, e entre os indígenas, para continuar remodelando nossa cultura. Nosso pai sentiu uma dor profunda ao ver nossa cultura sendo silenciada, pois, como indígena, iria se contrapor à decisão de um poderoso juiz. Mesmo assim, ele não deixou que esta perda definisse o futuro da sua família. Com coragem, ele manteve viva a nossa identidade dentro da aldeia. Nós sabemos que somos Coman e não deixaremos o mundo ao redor nos apagar. Assim, o nosso sobrenome Coman não consta nas nossas certidões, mas continua a ser falado na nossa família e na aldeia, e recontando esta história para as futuras gerações. Ser Coman é estar vivo nas nossas histórias e no coração de todos que conhecem nossas lutas e a verdadeira força e contribuição da nossa cultura. A origem da aldeia em Iraí. Quando nossos avós viviam nestas terras, era parte da tradição as visitações entre as famílias. E não importava a distância, o pai chamava a mulher e os filhos e iam caminhando com pés descalços e quase nada na bagagem, pois a natureza oferecia tudo o que precisavam: folhas, raízes e frutas silvestres. Nossos avós maternos residiam em Nonoai, que atualmente é o município de Redentora, e caminhavam até a Guarita, que hoje é o município de Tenente Portela. Para chegar de um município ao outro, eles cruzavam pelas terras que hoje é Iraí. Ali tinha fartura de caça, de pesca, de frutas e principalmente abundância de mel, pois os rios Uruguai, Rio da Várzea e Rio Mel se encontram neste território. E também ficava na metade do caminho entre as famílias. Nosso avô nos reunia ao seu redor e contava que em Iraí, onde fixaram a primeira aldeia, havia uma fonte de água cristalina com um sabor adocicado, muito boa de beber, fazer comida e se banhar, pois ela tinha uma temperatura agradável, nem quente e nem fria. E então, para se poupar da grande distância entre as famílias, nosso avô considerou que aquele lugar que tudo oferecia e todos gostavam, seria um bom lugar para se fixarem. Então ali se estabeleceu a aldeia dos Caigangues de Iraí. A família do meu pai continuou morando na aldeia em Nonoai. Trabalhavam na agricultura, plantando milho, abóboras, batata doce, mandioca e feijão. Era um trabalho que exigia muito dos indígenas, mas conseguiam manter as necessidades das famílias, pois produziam para consumo próprio e também faziam trocas e comércio da produção. Nesta época, existia o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, um executor da tutela de Estado sobre os indígenas. A intenção desse serviço era transformar o índio em um índio melhor, isto é,
remodelar a nossa cultura. Na época da ditadura, os governos usaram o SPI para atuar na demarcação dos territórios indígenas, limitando a liberdade de ir e vir que tinham o nosso povo. Definiram que cada grupo deveria permanecer na sua aldeia sem ficar transitando livremente. Lógico que as demarcações para os indígenas escondiam o interesse em abrir espaços para os colonizadores que estavam chegando. De alguma forma, os colonizadores descobriram que nas terras da aldeia dos meus avós havia aquela fonte de água, com sabor e temperatura diferente, e que os indígenas usavam nos rituais de curas. Este fato despertou o interesse do governo sobre essas águas. Para fins comerciais, vieram pesquisadores e cientistas de outros estados fazerem coleta de amostras da água e identificaram que aquela água era rica em minerais. E logo começaram as escavações para aumentar a fonte, transformando ela em um balneário de águas termais, que até hoje atrai turistas que buscam a cura e o rejuvenescimento. A aldeia dos meus avós foi transferida de lugar. Aquelas fontes não pertenciam mais aos indígenas. Agora era um balneário de todos, sem saberem que um dia estas águas, que são a riqueza de Iraí, também foram a fonte da vida dos caigangues. A vida simples na aldeia em Iraí. A vida na aldeia em Iraí era feliz e simples. A natureza oferecia o alimento, proteção e cura. Andávamos sempre com os pés no chão, e esta troca de energia com a Mãe Terra impedia a entrada de tristeza, agitação e angústia. Na aldeia reinava o sentimento natural de colaboração e fraternidade, comandada pelo cacique, que era nosso pai. Desde pequenas, as crianças são cuidadas por todos, conforme vão crescendo, vão aprendendo a dança, as músicas e o artesanato. Para as crianças indígenas, isto não é trabalho, sim um processo natural de desenvolvimento humano e responsabilidade na família. A aldeia era formada por várias casas, onde moravam tios, avós, primos, todos da família Comã. Em uma casa de tamanho bem maior no centro da aldeia, onde aconteciam as celebrações de casamentos, ritos de rezas, aconselhamentos, rituais de curas, comandadas pelo Cunhã. As casas eram construídas em formatos redondos com elementos que a natureza oferecia. Meu pai preparava as folhas dos coqueiros, taquaras e capim. E construir as paredes e os telhados com as folhas. Nossas casas eram bonitas e bem seguras. Nos protegiam das chuvas, tempestades, do frio e calor. Naquela época, não tínhamos fogão, e o fogo era um elemento de grande importância, pois cozia os alimentos e nos aquecia no inverno. O fogo era feito no chão e nós ficávamos ao redor, cuidando e virando as batatas, milhos ou algum bolinho que assavam na brasa. E quando prontos, eram repartidos de forma igual, mas para manter este fogo sempre aceso era preciso muita lenha. Nosso pai nos reunia, pegava machado e facão e nos levava para a mata para buscar a lenha. Ele pegava os galhos e troncos secos, fazia um feixe amarrado com cipó e nós colocávamos nas costas e vínhamos brincando no meio da mata. Estas tarefas não nos cansavam. Fazíamos com naturalidade e alegria, pois no caminho íamos brincando, cantando e identificando os ruídos da mata, encontrando animais nativos, como o porco do mato, capivaras, pássaros de muitos cantos e cores. Para os indígenas, os pássaros são os mensageiros do mundo espiritual. Eles se comunicam através dos sons, do canto, do modo de bater de asas e até na forma de voar. Se algo ruim está para acontecer na aldeia, eles nos avisam. Então, desde criança, aprendemos a observar e ser íntegro com os bichos que sabem voar, pois eles têm a missão de nos avisar se tudo está bem ou se é preciso se preparar para enfrentar algum desafio da vida. Quando chegávamos de volta à aldeia, era uma festa. A lenha era cortada e levada para dentro da casa. Ao sentar-se junto ao fogo, era um momento importante para nós.
pois o fogo é o canal de meditação dos indígenas quando temos alguma dúvida. Sentamos-nos em silêncio olhando para o movimento do fogo e ele nos traz as respostas. Também é nosso costume ficar quietinho, sentado, perto do fogo, ouvindo os mais velhos contarem histórias do nosso povo. E assim aprendemos a valorizar e nos orgulhar de ser um povo originário, cheio de sabedoria e resistência na construção do Brasil. O artesanato caigangue. O artesanato é nossa maior fonte de renda e a marca maior e mais forte da nossa resistência. Preservamos as técnicas originais e usamos a matéria-prima natural ensinada por nossos ancestrais. O aprendizado do artesanato na aldeia inicia desde muito cedo. As crianças indígenas acompanham a confecção do artesanato desde tenra idade, enquanto os adultos produzem o artesanato. As crianças ficam juntas, manuseando os materiais, sentindo as formas, texturas, tamanhos, cores das sementes, das fibras, das penas, folhas e raízes usadas nas peças. Na nossa cultura, primamos e passamos a beleza desta arte para nossas crianças desde o início da vida, a fim de que esta atividade se perpetue e, em algum dia, o artesanato indígena tenha o valor e lugar que merece. O artesanato surgiu da necessidade de ter utensílios para transportar objetos e alimentos de um lugar para o outro. Quando nosso povo saía para pescar, ficava muito difícil carregar o que pescar nas mãos, bem como na época da colheita. Também era muito trabalhoso carregar batatas, mandioca, milho e moranga, sem ter um vasilhame apropriado. Então, começaram a trançar as cascas de cipó, que eram descascadas com o auxílio de uma faca pequena e puxada com as mãos. Aquelas cascas eram separadas, tratadas para a confecção das cestas, que facilitavam o transporte de alimentos. E com o passar do tempo e a experiência no uso, fomos aperfeiçoando a técnica e produzindo cestas de variados tamanhos e alturas, fortalecendo as amarras em nós, inserindo cores através do tingimento das fibras, formando grafismo nas cestarias, a fim de que elas ficassem bonitas e resistentes para suportarem o peso das cargas. Lembro-me que nos dias de ir para a mata buscar materiais, nossos pais nos chamavam bem cedinho e lá íamos nós, eu e a minha irmã, Maria Rosângela, e as outras crianças da aldeia. Era um divertimento sentir os pés no chão, na terra úmida do sereno, o sol que nos espiava entre as folhas, fazendo um arco-íris no ar, aquecendo nossas peles no inverno e enchendo nossos corações de alegria. O pai subia nas árvores altas e pegava os cipós, depois coletava as fibras de urtiga para fazer os laços usados na confecção dos arcos. Eu esqueci uma, que é um tipo de taquara de mata nativa, que não é oca. O pai fazia um rolo destes materiais, ele e a mãe carregavam nos ombros. Ele fazia vários feixes pequenos para as crianças. Estes dias, na mata, era um divertimento. Ficávamos catando frutas silvestres, subindo nas pequenas árvores. Comíamos as gabirobas, pitangas, araticum. Lembro que papai pegava os brotos de um coqueiro de pequena estatura e nós comíamos aquela raiz adocicada e macia dos coqueiros. Logo em seguida, os colonizadores que chegavam na região perceberam a utilidade das cestas confeccionadas pelos indígenas e começaram o sistema de trocas. Ofereciam alimentos não produzidos na aldeia ou outras especiarias. E quando não havia a possibilidade do escambo, ofereciam alguns réis pelas cestas. E assim inicia o comércio do artesanato caigangue, que mantém as características originais. As cores do artesanato caigangue são predominantemente pretas e vermelhas, pois eram as cores mais encontradas nas matas nativas. Na aldeia também produzíamos e ainda produzimos colares, pulseiras, arco, flechas, brincos e cocares, a partir das sementes, penas, cascas, fio da casca de criciúma e da fibra dos cipós. Nos dias de ritos e festas,
É tradicional nos enfeitarmos para demonstrar nosso respeito e conexão amorosa ancestral. Os adereços carregam a alegria e a beleza da natureza. Quando usamos um colar, um brinco ou uma pulseira de sementes, nos conectamos à natureza e vibramos com o sagrado. O grafismo caigangue é uma manifestação original do nosso povo. A identidade do artesanato indígena. A forma de grafismo identifica os clãs, que são revelados nas formas geométricas, formados cuidadosamente no trançar das fibras que fazem parte da nossa identidade. O grafismo surgiu a partir da observação de animais na floresta. Percebe-se que os entrelaces das fibras formam olhos, peles e movimentos corporais de animais encontrados nas matas nativas, como as serpentes, onças, cobras, corujas, e que são repletos de significados. O grafismo indígena tem se perpetuado nas peças de cerâmica, peças feitas de barro, madeiras, estamparia em roupas e tatuagem. Atualmente, a nossa família expõe o artesanato nas bancas de Porto Alegre. Temos um ponto fixo na Praça da Alfândega e aos domingos no Brick da Redenção. Também vamos para outras feiras como Expo Inter no mês de agosto e na Feira do Parque Harmonia no mês de setembro. A nossa luta é ancorada na preservação da nossa cultura, porém está cada vez mais difícil obter a matéria-prima sustentável com o avanço dos desmatamentos. Nós precisamos sair da cidade para encontrar sementes, taquara e o cipó nas matas nativas. Para realizar esses deslocamentos, temos custos gerados pelo transporte e alimentação. Devemos considerar ainda que há lugares em que não nos permitem a retirada desses materiais e que não foram poucas as vezes que tivemos nossas vidas em risco. Diante deste contexto, somos submetidos a associar outros materiais em nosso artesanato, como o uso de miçangas, que lembram as sementes, cordão de algodão, que antes eram feitos da fibra de urtiga, o tingimento das fibras, que não conseguimos manter no natural e usamos tintas artificiais. É triste a cobrança e o julgamento por não usarmos somente os elementos da natureza. Nós queremos usar os materiais coletados nas matas, mas com a chegada das grandes construções e o avanço dos desmatamentos, está cada vez mais difícil encontrar os materiais que precisamos para manter nosso conhecimento e garantir a perpetuação da nossa cultura. O nosso artesanato carrega a energia ancestral de um povo que resiste e insiste em se manter vivo na nossa terra. O Rio Sagrado. Todas as sextas-feiras santas, as crianças da aldeia ficavam agitadas, alegres e empolgadas, pois no sábado de Aleluia, o Cunhã levava-nos para a beira do Rio Mel para fazer os rituais ancestrais próprios da nossa cultura. Na sexta-feira, o Cunhã reunia as crianças em volta da fogueira para explicar a importância dos nossos rituais e que deveríamos prestar muita atenção em cada detalhe, em cada emoção e som, pois ao transmitir esses ensinamentos, o Cunhã estava confiando em nós para multiplicar esses conhecimentos ancestrais com os mais novos e que nunca poderemos esquecer destes rituais. Enquanto o Cunhã falava, as labaredas dançavam, fazendo figuras de bichos no ar. Às vezes, parecia a figura de uma coruja que passava rapidamente ou um jaguar que saltava e sumia ao vento. Aquele calor, vindo das brasas tinindo, também desenhava paisagens, enquanto o vento acariciava as folhas das árvores, sussurrando histórias longínquas de antepassados corajosos que lutaram por nosso povo e pela força e coragem deles, ainda estamos aqui. O Cunhã entonava com a voz grave uma canção que aprendera ainda pequeno, e nós ao redor da fogueira, aprendendo aquela canção que falava dos espíritos da mata, dos espíritos do rio e dos espíritos que vivem em outra dimensão. Os chocalhos tocados pelas crianças maiores que acompanhavam baixinho a entoação do nosso Cunhã, que passava por cada um de nós e fazia um ritual com ervas, fumaça, enquanto cantava.
espantando o medo, tristeza e as doenças, que são sentimentos que enfraquecem os guerreiros. Naquelas noites, o nosso sono era breve e leve. Dormíamos com a vontade de acordar antes do sol para fazer o ritual nas margens do rio Mel. O rio Mel e a Pedra Redonda. Amanheceu. Sábado de Aleluia. O Cunhã já estava de pé no centro da aldeia. Ainda havia poucas estrelas no céu e a manhã fria despontava silenciosamente. Nossa mãe nos serviu uma bebida feita com ervas e um bolinho feito de farinha de milho cozido na brasa, que era para levar, mas comer só na volta do ritual sagrado. Pintamos nossos corpos com tintas naturais. Pegamos folhas, flores e nos enfeitamos. Usamos colares, cocares para este momento sublime primordial. Seguimos para o rio Mel, caminhando pela telha úmida de sereno no céu. Despontavam nuvens gris que não anunciavam chuva, mas a melancolia própria das sextas-feiras santas. E para nós, este era um dia de orgulho. Chegamos à beira do rio, as águas serpenteavam num fluxo contínuo. Era ali que geração após geração realizavam um ritual sagrado de passagem da infância para a adolescência. Meninos e meninas indígenas provavam sua astúcia, inteligência e coragem. O Cunhã, postado de pé à beira do rio, de braços abertos e olhos fechados, parecia maior do que realmente era. Entoava um canto ancestral que preenchia o ar e parecia que as nuvens ficavam mais claras. Não tínhamos o conhecimento da grandeza do ritual, mas sabíamos que era um momento de entrega. O Cunhã colheu ervas que ele conhecia, pois ele recebeu este conhecimento dos nossos antepassados. As ervas brotavam nas margens do rio. Ele fazia uma junção de várias ervas com variadas cores e tons que, misturadas, exalavam um cheiro exótico e encantador. O Cunhã fez um sinal afirmativo para nos aproximar. Ele fixou o olhar na nossa testa enquanto entoava uma reza e nos banhava para nos purificar e nos livrar dos maus espíritos antes de entrar no rio sagrado. Este ritual era mergulhar no rio Mel, que é doce, mas tem seus segredos. Mergulhar até o fundo do rio e trazer a pedra mais lisa e redonda. Mergulhei. Estava com o corpo leve. Estava purificada pelas mãos do Cunhã. No início a água estava morna, mas quanto mais eu buscava o fundo, a água ia ficando cada vez mais densa. Toquei o fundo do rio e senti a presença das pedras. Fui tateando e senti pedras pontiagudas. Girei o corpo e encontrei mais pedras, agora redondas e ásperas. O tempo ia passando e o fôlego diminuindo. De repente, meus dedos tocaram em uma pedra pequena, perfeitamente lisa, como se o próprio rio estivesse esculpido. Ela, paciosamente, com o coração acelerado, estendi minhas mãos em direção ao céu e emergi até a superfície do rio com a pedra na palma da mão. Saí da água, repleto de felicidade, estendi a mão para o Cunhã e ele disse que a partir daquele momento eu já era uma jovem e corajosa comã. Estas pedras eram usadas nos rituais de massagem, que era massagear o corpo com a pedra para ela transmutar toda a carga negativa usada também na cura das dores e tristezas. O panelão. Panelão é um triste episódio que ocorreu na década de 1960, que não pode ser esquecido, e vou deixar aqui o registro das barbáries que nosso povo foi submetido. O governo, junto ao SPI, Serviço de Proteção ao Índio, implementaram uma maneira de explorar a mão de obra indígena, obrigando-os a trabalharem nas plantações de grandes lavouras dos colonizadores que chegavam em Nonoai. Os índios eram obrigados a abandonar as aldeias e partirem rumo ao desconhecido, com uma promessa de trabalho digno e de cuidados. Os agentes do SPI prometeram comprar e distribuir medicamentos, comida e vacinas para a população indígena. Minha irmã Rosângela e meus irmãos, que eram bem pequenininhos nesta época, jamais esqueceram tais fato, pois o medo e a opressão estavam presentes no dia a dia das aldeias. Pois nosso pai, que era bem jovem,
e ainda era cacique, teve que partir junto com os outros indígenas, pois aqueles que se negavam a embarcar nesta empreitada eram castigados e sofriam todos os tipos de violência em praça pública, inclusive sendo amarrados em troncos ao relento, sem comida até mudarem de ideia. Quando nosso pai partiu para o tal panelão, que nas aldeias referiam-se como panelão, porque a alimentação, quando chegava para os trabalhadores, era servida em um panelão enorme e os indígenas tinham que comer de qualquer jeito. Trabalhar nas lavouras das fazendas tinha um aspecto de prisão, pois estando lá, os indígenas eram coagidos e impedidos de voltar para a aldeia. Nosso pai já estava exausto e tinha entendido que não sairia daquele lugar com facilidade. Não aguentando mais a situação, começou a observar a rotina dos capangas que mantinham eles neste cativeiro, decorando a hora e local onde dormiam, planejou um jeito de fugir durante a noite. Ele foi se arrastando até a mata fechada e de lá correu. Correu guiado pela lua que protegia e iluminava os seus passos velozes. Por entre as árvores, vivendo e amando a natureza, ele sabia se movimentar com agilidade e destreza. Conseguiu chegar na aldeia quase ao amanhecer. Minha mãe acordou num sobressalto com o som de passos em volta da casa. Levantou-se rapidamente, pensando ser um ataque de gente ou de bicho selvagem. Mas quando percebeu que era nosso pai, o susto foi maior ainda, pois ele estava parecendo um farrapo humano com as vestes rasgadas, todo sujo e emagrecido. Ela o abraçou e ele sentiu-se vivo nos braços de sua amada. Nunca teve medo da morte, mas queria ver os filhos crescerem e precisava continuar sendo o braço forte da aldeia. Sabia que sua missão não terminaria agora. Naquela madrugada, nosso pai pegou a mãe e os filhos e partiram pelo meio da mata. O sol dava sinais de que o dia seria longo. Caminharam pela mata com os pés descalços e sem fazer barulho. As crianças só abriam a boca para comer alguma gabirova encontrada no caminho. Como os indígenas tinham como princípio falar somente assuntos com fundamentos, e as indígenas são obedientes aos mais velhos, nada perguntaram, só seguiam as ordens do pai. O silêncio os acompanhou até a aldeia de Iraí, onde moravam nossos avós maternos. Logo após a fuga do nosso pai, outros indígenas se encorajaram e seguiram o exemplo, fugindo da escravidão, do trabalho nas lavouras, no meio da mata. Na noite escura, só os indígenas, seguindo a sua natureza, conseguiam sobreviver. Os homens brancos não tinham coragem de seguir a busca no meio da noite. Muitas vezes usavam armas de fogo para reprimir os indígenas que seguiam seu caminho mata dentro. Com as repetidas fugas e diminuição da mão de obra, o SPI começou a fazer buscas dos indígenas em grandes caminhões. Invadiam as aldeias e os índios que encontravam pelo caminho eram capturados e jogados com violência nos caminhões e levados para as lavouras. E esta busca violenta avançou até Iraí. Na aldeia de nossos avós, eles combinaram um revezamento de guarda para cuidar da chegada dos caminhões. Alguém da tribo ficava de guarda em cima de uma árvore bem alta, e quando aparecia o caminhão, eles soltavam um longo assobio, e todos os homens e crianças da aldeia se escondiam no mato. E ali ficavam até os caminhões retornarem para a cidade. Minha irmã conta que lembra do pai fazendo um pouquinho para aquecer do frio. A comida era somente as frutas silvestres, caules ou raiz, pois não podiam fazer fogueira para não chamar a atenção. Cabe lembrar aqui que durante este período, muitos indígenas desapareceram e não tinha como encontrá-los, já que o SPI era o órgão responsável por proteger os indígenas que estavam à frente desta violação de direitos. O Cunhã. As sextas-feiras santas eram sagradas na nossa aldeia. Eram nestes dias que o Cunhã preparava os rituais mais importantes, aqueles rituais que a gente usaria a vida inteira. O Cunhã é o chefe espiritual de uma tribo ou de uma aldeia, conhecido pelo seu profundo conhecimento sobre a vida e a morte.
Ele recebe a missão sagrada dos espíritos da natureza que vêm ao seu encontro para lhe darem a incumbência de ser o guardião da aldeia. Este encontro pode acontecer ainda na infância do Cunhã. Ele recebe o autoconhecimento e o poder de cura das plantas, caules e raízes que, misturados, fervidos ou puros, curam feridas, saciam a sede, a fome, prolongam a vida, aliviam as dores e purificam o corpo e o espírito. O Cunhã tem conhecimento dos sinais da natureza, dos ciclos da lua, da intensidade do sol, dos movimentos das mães terra e o conhecimento ancestral sobre o fogo, a água e o ar. O Cunhã recebe todas as rezas ancestrais e a capacidade de atravessar os mundos. Quando uma criança da aldeia ficava doente, os pais procuravam o Cunhã e ele explicava que a criança estava enferma porque o espírito dela foi para outro mundo e pode estar perdido, com dificuldade de encontrar o caminho de volta. O Cunhã tem a missão misericordiosa de ir ao outro mundo durante o sonho, enfrentar desafios para encontrar o espírito da criança e guiar ele para a terra, atravessando pontes de luz e cantando canções de cura. E se por acaso o espírito estiver escondido e não for encontrado, a criança perde a vida, pois ninguém pode viver nesta terra sem o espírito ativo. O ritual da teia de aranha. O Cunhã passava para os avós da aldeia o dever de instruir as crianças no ritual da teia. O ritual sagrado da teia de aranha era assim. Nas manhãs de sexta-feira santa, as crianças da aldeia eram acordadas antes do sol aparecer. Os avós levavam as crianças até a mata para encontrar as teias de aranha nos galhos das árvores. As crianças ficavam alegres por aprenderem um ritual antigo de tanta sabedoria. Íamos olhando para os lados e para cima dos galhos com muita atenção. Ao encontrar uma teia, nossos avós nos orientavam a ficar em silêncio e passar as pequenas mãozinhas com suavidade na teia, sentindo a teia delicada como obra de arte, aprendendo sobre paciência e habilidade para criar um artesanato belo. Nossos avós diziam que este ritual deixava as mãos hábeis para o artesanato, que tem venerável importância na nossa cultura. Nossos avós nos diziam que ter mãos frágeis e preguiçosas não produzem uma peça de artesanato digna dos caigangues. Este ritual faz parte da nossa tradição e é passado de geração em geração, pois desde pequeno aprendemos o valor da conexão com a natureza e vivemos nossas vidas desempenhando o papel que cabe a todos os seres humanos, que é de respeitar tudo que a natureza nos oferece. O casamento. Naquele sábado de manhã, na aldeia, só se ouvia o som de vozes das pequenas crianças que brincavam eufóricas, subindo e descendo de árvores altas que compunham as terras dos caigangues de Iraí. Lancei um último olhar no espelho pequeno e de meus olhos o amor transbordava. Enquanto colocava o véu sobre os cabelos penteados, me despedia da indígena solteira que eu era, pois em poucas horas me tornaria a mulher casada e companheira de Vicente Mendes Castoldi. Enquanto ajeitava o véu e a grinalda, fui lembrando das nossas criancices no grupo escolar. Vicente tinha uns 9 anos, a pele de cor branca, olhos transparentes, inquieto e sempre tinha histórias para contar, enquanto falava, gesticulava, os braços no ar, fazendo demonstrações de suas aventuras. Ele era diferente dos meninos da aldeia, que o som de voz é baixo e são silenciosos nos gestos e atitudes. Vicente morava na colônia descendente de alemães e italianos, que por algum motivo pararam ir aí em busca de uma vida melhor. Todos os dias, quando ele saía do grupo escolar, ia correndo até o correio no centro da cidade para pegar o jornal do dia e entregava alegremente nas casas e ganhava alguns trocados de cruzeiros por este trabalho infantil. Quando eu completei 18 anos e já trabalhava nas feiras expondo nosso artesanato, novamente encontrei Vicente, que havia se tornado um moço interessante, corajoso e perspicaz. Neste dia, nossos olhares se cruzaram e assim nosso destino foi traçado. Meu pai, Aristides Coman, entrou onde eu me arrumava. Nada disse e eu me dirigi a ele, pois estava na hora de seguir para a igreja. Não era comum
Nem era sonhos das mulheres da aldeia casar-se em igreja cristã, mas a família de Vicente impunha que o casamento com a bugrinha, assim que elas se referiam às mulheres indígenas, deveria ter as bênçãos do padre para não ser um casamento pagão. Na capela da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, as famílias já nos esperavam para a cerimônia. Vicente já estava no altar com fatiota cinza e gravata. O senhor Comã me conduziu pela igreja até o altar, entregando-me para aquele que ia me cuidar e proteger até hoje. Após as bênçãos do padre, nossas promessas e juras e o sim, retornamos para a aldeia, para que fosse realizado o casamento dentro dos costumes caigangue. O casamento na aldeia. A aldeia toda estava em festa. É sempre uma alegria quando dois corações batem no mesmo compasso. O meu pai não concordava muito com esse casamento, por Vicente não ter linhagem indígena diretamente, mas a sua mãe era neta de Índia. Vicente é conectado com esta ancestralidade, pois tem a força dos nossos guerreiros, habilidades para o artesanato, coragem e resistência dos povos indígenas. E o Sr. Comã, em sua sabedoria, percebeu que Vicente poderia cumprir a missão conforme a cultura do nosso povo. E bom pai que sempre foi. Queria também a minha felicidade e acatou a minha vontade, permitindo a nossa união. O casamento caigangue é realizado pelos indígenas mais antigos da aldeia, pois eles têm a responsabilidade de transmitir a sabedoria para a família que está se formando. No salão redondo, erguido com taquara e barro, coberto com capim de Santa Fé e chão de terra batida, havia 2 banquinhos bem no centro da sala. Os conselheiros que realizavam a união nos esperavam silenciosamente. Por uma das portas do salão, Vicente entrou, na frente, seguido de sua família, enquanto por outra porta eu entrava, seguido pela minha. Para os caigangues, todas as decisões são de forma coletiva. Os anciões iniciaram o ritual com os conselhos para viver uma vida feliz, enfatizando a responsabilidade de formar uma família, que sempre há de ter cuidado, amor e proteção, manter a nossa etnia e carregar no peito o orgulho de ser caigangue, e de passar para os filhos e para os filhos de nossos filhos toda a história de luta e resistência, sabedoria e cultura caigangue, a fim de que se perpetue e não se perca a nossa origem, e outros indígenas nasçam para povoar e continuar nessas terras que sempre serão nossas. Este livro apresenta também uma série de fotos e registros da família Comã. Maria mostrando o brinco de penas. Ricardo e Vicente na banca de vendas na Rua da Praia. Ed e Iracema na aldeia. Venda de artesanato na Andradas. Família Comã atravessando a barragem do Rio Mel para a aldeia. Maria, Vicente, Éder e Ricardo na venda de artesanatos no centro de Porto Alegre. Vicente, em meio ao seu artesanato, na Rua dos Andradas. Comã e amigos na aldeia em Iraí. Arco e flecha na Expo Inter. Maria e sua coleta de ervas medicinais. Maria na confecção das cestas para a Páscoa. Rosângela na confecção de cestos. Maria, Márcia e Rosângela, reunião para coleta de dados para o livro. Maria na preparação de taquara, tuias. Este livro também apresenta resumos no idioma caigangue. Dia do Índio. No dia 19 de abril, a comunidade caigangue de Iraí reunia-se para celebrar o Dia do Índio. Nossa família sempre foi conhecida pela forte conexão que temos com a terra, a água, fogo e toda forma de vida na natureza e com a nossa tradição. Pela manhã, a animação tomava conta da aldeia, todos envolvidos em fazer uma grande celebração, pois desde 1943 ficou estabelecido pelo governo brasileiro que o dia 19 de abril seria o dia de conscientização sobre a preservação de nossa cultura e luta por nossos direitos. Por consequência,
do Congresso Indigenista Interamericano realizado no México, onde lideranças indígenas de diversos países, intelectuais, antropólogos e pesquisadores discutiram formas de garantir a preservação dos direitos à terra e também formaram uma rede de solidariedade com os indígenas das Américas. Nesta data, os mais antigos se reuniam na grande casa feita de folhas de capim no centro da aldeia, e ali compartilhavam histórias e saberes dos antepassados e construíram estratégias para enfrentarem os desafios que a vida nos impõe. Os homens ficavam por horas dialogando sobre direitos que na teoria existiam, mas na prática era tudo bem diferente. As crianças andavam pela aldeia brincando e ajudando os mais velhos, porque para nós não havia preguiça e nem má vontade em obedecer às ordens dos adultos. Buscávamos lenha para a fogueira, varríamos a terra onde nossos pés tocavam, cuidávamos das crianças pequenas enquanto entoávamos canções caigangues. Ciranda. Nos dias de festas na aldeia, as mulheres reunidas preparam pratos típicos que são alimentos cheios de sabedoria ancestral, passados de mãe para filhas, vindas de muitas gerações, com ensinamentos sobre as raízes, folhas e frutos próprios para prevenir doenças e manter nosso povo forte. Pois para os caigangues, a natureza produz tudo o que precisamos e o que consumimos são verdadeiros remédios para o corpo e a alma. Eu e minhas irmãs acompanhávamos a mãe para colher a mandioca brava, que são folhas parecidas com as folhas do aipim, para preparar o cumi, juntando somente as folhas da mandioca brava, que depois eram esmagadas no pilão de madeira, enquanto eu e minha irmã Rose amassávamos as folhas, que eram em grande quantidade, pois seria servido para todos. A mãe colocava água na panela para ferver no fogo de chão. Quando a água estava borbulhando, as folhas da mandioca brava, já bem amassadas, eram colocadas na panela e as folhas juntavam-se à água fervente. E a mãe ia nos ensinando a fazer o cumi, mexendo e virando as folhas com uma grande colher de pau. Eu gostava de ficar mexendo de forma circular, pois parecia uma ciranda. Quando estavam no ponto de cozimento, a mãe nos ensinava a colocar aquele caldo em outra vasilha e temperar com sal. Enquanto isso, ela preparava outra panela mais rasa com banha, e quando a banha estivesse bem quente, colocava-se o cumi e continuava a ciranda, mexendo, virando um delicioso cumi. O cumi é um prato tradicional indígena, que é acompanhado de piche. O piche é um prato feito a partir do milho. Pegávamos as espigas de milho, tirávamos as folhas e eram colocadas nas brasas do fogo. Quando os grãos do milho ficavam escurinhos, torradinhos, nós debulhávamos os grãos que iam para o pilão de madeira, para serem triturados até virar uma farinha de milho torrada. Eu lembro que adoravam os bolinhos cozidos nas brasas ou nas cinzas. Eu sempre pedia para a mãe fazer. A mãe colocava a farinha de milho na vasilha e eu ia colocando água aos pouquinhos e amassando com minhas pequenas mãozinhas até dar ponto de soltar das mãos, e depois colocava os bolinhos na folha de bananeira, fechava eles em formato de pacotinho, amarrava e colocava nas brasas até ficarem assados. Enquanto nós preparávamos estes pratos, as outras mulheres limpavam e preparavam os peixes, temperando e acomodando eles nas folhas de bananeiras. Fechava-se a folha em formato de pacote e amarrava-se com um fio central da folha da bananeira, e depois eram levados para as brasas incandescentes. Nos dias de festa na aldeia, também tinha a grande dança de roda, onde nossos pés aterravam o solo em conexão com a mãe terra. Cantávamos as belezas dos pássaros, dos animais, das florestas e das águas do rio. Os adultos tomavam bebidas típicas feitas com mel. Éramos contagiados pela alegria do aprendizado e de fortalecimento da nossa identidade, que tanto nos honra. A menina e a cidade monstro. Ela entrou no ônibus na rodoviária. Ia visitar os parentes em Iraí, coração disparado. Era só uma menina quando chegou pela primeira vez, olhos arregalados diante daquele mundo novo. Agora, 50 anos depois, volta para Iraí
com os olhos marejados e o peito apertado. Lembra dos filhos pequenos correndo pelas calçadas enquanto ela se esforçava para vender artesanato. Lembra da fome do lanche dividido, das noites sob lonas encharcadas. Lembra do marido teimoso, acreditando que um dia seria diferente. Porto Alegre parecia um monstro naquela época. Prédios como árvores gigantes, luzes que cegavam, gentes que olhavam para eles como se fossem bichos estranhos. Não queremos esmola, só queremos que valorizem nosso trabalho, ele sempre dizia. Ela fecha os olhos por um momento, os prédios viram florestas e ela está correndo em direção à aldeia. Mas uma freada brusca atrás de volta. No meio da estrada, uma mulher indígena recolhe um balaio caído. Segura a filha pela mão e segue caminho cantando baixinho. O ônibus acelera. Ninguém parece notar. Ela quer gritar. Não desiste, mas já está longe demais. O banquete e a estrada. O restaurante está cheio de comida. Pratos fartos. Cheiros que enchem o ar. Ela olha para o próprio prato, quase sem fome. Lembra dos dias em que voltava para casa sem vender nada, dos filhos dormindo molhados pela chuva, do vento que levava o teto de lona como se fosse brincadeira. Pode comer à vontade, diz o marido orgulhoso. Sorri, mas o pensamento voa. Aquela mulher na estrada, terá o que comer hoje? Pensava. Mastiga devagar, o sabor é amargo de culpa. Vamos logo, disse ela ansiosa. Quer chegar em Iraí. Quer pisar na terra que um dia deixou para trás. Mas sabe que enquanto ela se serve à mesa, outros ainda caminham pela beira da estrada, balais na cabeça, filhos pela mão. O ônibus não espera, segue em frente. O sonho e a luta que não acaba. Ela dorme, sonha com a aldeia, acorda com o barulho do motor, o ar-condicionado gelado. Olha para o marido bem vestido, para o filho e a nora, estudiosos fortes. Chegamos? Pergunta. Ainda não, mas ela já chegou longe. Tem terra, tem casa, tem comida. Só que a luta não acabou. O marido ainda vai a reuniões, enfrenta político, exige direitos. Chamam ele de conflituoso. Ela ri sem graça. Mas, se lutar é criar conflito, então que seja. O ônibus para, finalmente, Iraí. Ela respira fundo. A aldeia está lá, mas a estrada também. Enquanto existir alguém caminhando nela, a batalha continua. A última madrugada na Rua dos Andrades. A neblina da madrugada ainda envolvia a Rua dos Andrades, quando eu e meu marido Vicente chegamos, sacola nas costas, passos apressados. Sabíamos que, se demorássemos, os outros trabalhadores pegariam os melhores lugares antes da gente. Estendemos a lona no chão frio do calçadão e começamos a organizar os cestos trançados, as lanças de madeira, os colares de sementes. Cada peça carregava história do nosso povo. Mas ali, no centro da cidade, eram apenas mercadorias para turistas apressados. O sol nascia vermelho sobre o Guaíba, anunciando mais um dia de luta. Logo outros artesãos chegariam, todos com o mesmo medo nos olhos. A caminhonete da prefeitura. Vicente olhou para o boné novo que ganhara do nosso filho, um presente raro, de marca, e pensou muito antes de colocar no aluno. Não é artesanato, repetia. Quando os fiscais apareceram, foi como sempre. Gritos, correria, lonas arrancadas. Aqui não é lugar para isso, berrou o fiscal. Segurei no braço do meu marido com firmeza. Ele engoliu a raiva. Eu sabia que mais tarde teríamos de ir até a Praça da Alfândega, onde a prefeitura permitia que vendêssemos. Mas nós preferimos a Rua dos Andrades. Ali, pelo menos, as pessoas olhavam. Ali, ainda era possível lembrar que Porto Alegre poderia ser um pedaço de Iraí no meio do concreto. O café e o último cigarro. A madrugada ainda grudava nos prédios quando a mulher do cafezinho apareceu. Seu balaio exalando o cheiro de pastéis recém-saídos da frigideira.
Eu e o Vicente estendemos algumas moedas e pegamos os copos fumegantes, sentindo o líquido quente queimar nossas gargantas. Ao lado, um homem acendia um cigarro com mãos trêmulas, os olhos fundos de noites mal dormidas. Tá difícil? Eu perguntei, já sabendo a resposta. O homem deu uma tragada longa antes de responder. É, dona, se não vender nada hoje, cortam minha luz. Era sempre a mesma história. Gente que chegava antes do sol nascer, carregando nas costas mais do que mercadorias, carregando esperanças frágeis, contas por pagar, filhos para alimentar. Alguns não durariam até o fim do verão, quando a cidade esvaziasse e só restasse os que não tinham para onde ir. Nós mesmos já pensávamos em desistir, já imagináramos sumir, seguir para outro lugar, qualquer lugar, mas algo nos prendia ali, talvez o medo de admitir que em qualquer outro canto a luta seria a mesma. Quando os fiscais chegaram, o homem do cigarro nem se moveu, ficou parado, fumando calmamente, enquanto os outros recolhiam suas coisas às pressas. Vicente olhou para aquele gesto de resignação e entendeu. Às vezes a derrota era tão certa que nem valia a pena correr. Mas nós corremos, porque para alguns a luta nunca acabava. O convite. O trabalho artesanal não era permitido ser vendido naquele lugar. Lá vem eles! Gritou alguém, e foi uma correria só daqueles que não têm licença para vender seus produtos naquele lugar. Parado diante da lona, o fiscal observa, com os olhos rápidos, por alguma irregularidade. Isto não é artesanato indígena, e apontou para um boné de marca exposta na lona. Eu sei, respondeu Vicente. Se sabe por que está vendendo. É de meu uso. Pegou o boné e enfiou na cabeça. Novinho desse jeito? Tu está me tirando para otário, rapaz? Cadê o resto da mercadoria? Não tem mais nenhuma. O que vendo está exposto aí na lona. Tudo bem. Vai dando uma despertinho, que uma hora desta eu te pego, disse o fiscal, saindo para misturar outro artesão. E esta luta para diversificar nossos produtos de venda nos acompanha a vida inteira. Só permitem vender o legítimo artesanato indígena. Mas cadê matas para colher material? Se tem, a maioria fica longe das residências, o que torna muito complicada a logística de colher e transportar. Muitos desses materiais usados nos artesanatos ficam em propriedades particulares que dificultam e até não permitem nossa entrada. Vicente sempre foi um homem que pensa alto. Na sua cabeça ferviram 1000 ideias de como poder melhorar a vida de seu povo. Quer muito mais que ficar ali parado naquela esquina vendendo artesanato. Sabe que é preciso ir além daquela banca para conquistar uma vida melhor. Sabe que essa luta passa por ir atrás dos seus direitos, mesmo que tenha que esperar horas para ser atendido por um vereador ou deputado, que virá depois com uma conversa que é preciso ter paciência, que logo tal lei vai ser aprovada, ou que com o novo governador os indígenas finalmente vão ter suas terras demarcadas e registro de posse. Na sua incansável luta diária, ele vai trabalhando e buscando o sustento de sua família, e já aprendeu na prática que é preciso confiar desconfiando, que por trás de toda promessa tem um interesse, que ninguém dá nada de graça. Vicente já foi até convidado para concorrer a um cargo público, o que no primeiro momento pareceu bem interessante, uma vez que ele teria mais força para defender os direitos do seu povo. Mas uma campanha exige muito dinheiro e acertos que ele não concordava. Declinou do convite e preferiu seguir sua luta nas ruas de Porto Alegre, vendendo seu artesanato e participando de todas as reuniões ou movimentos em favor da causa indígena. Foi assim que se envolveu na luta pela demarcação das terras na Lomba do Pinheiro, entre outras, sempre com seu espírito guerreiro e determinado. Muitas foram suas conquistas e o espaço onde moram hoje foi uma delas. Um jovem cacique. O carro segue pela estrada de chão do bairro Boa Vista, da cidade de Porto Alegre. Vestidos da figura de pesquisadores, vamos para nosso primeiro encontro com a família Coman. Interessante as coisas que vão se passando pela minha cabeça. Algo do tipo de como serão as coisas por lá. Encontraremos todos cantando e dançando em torno de uma fogueira? Seremos recebidos por um grupo de indígenas com arco e flecha
nas mãos e que nos levarão até o cacique, um homem velho que vai nos olhar de forma séria e interrogativa? Tenho lá meus receios enquanto observo o motorista reclamando com minha companheira de pesquisa sobre a distância. O céu está claro e as nuvens anunciam um chuvisqueio. Levo comigo na bagagem a curiosidade de quem visita pela primeira vez um lugar. Seria como tudo nos filmes que assistia quando criança, enlatados americanos sobre indígenas que atacavam e incendiavam caravanas de colonizadores americanos. Ao entrar na aldeia, foi surpreendido por uma família sentada em círculo, na grande varanda de uma grande casa, onde o chão, todo forrado por pedaços de diferentes tipos de azulejo, formava um lindo e interessante mosaico. Uma mesa com café, sucos, refrigerante, bolo e pão feito em casa. Espalhadas pelo pátio, outras pequenas casas davam ao lugar um aspecto bom e agradável de viver. Foi então que nos foi apresentado o cacique, um sorridente jovem que fugia totalmente das minhas expectativas. Não atacaram nosso carro, um lugar de lança, arco e flechas, sorrisos cordiais e muita atenção. E lá se foram meus medos e preconceitos. Enfeitando o braço do cacique, uma tatuagem tribal realçava ainda mais sua juventude. E essa foi uma bela tarde de trocas, informações, onde fomos conhecendo cada uma das personagens do livro, que contaria a história da família Coman. Vicente, um homem extrovertido e de boa articulação e que gosta de contar histórias. Hoje, uma mulher dedicada que trabalha pela causa indígena junto ao Estado. Éder Castoldi, um jovem cacique sempre pronto a lutar pelos direitos do seu povo. E Maria, mãe incansável, guerreira, que não mede esforços para cuidar de sua família. E foi assim, em meio a um clima descontraído, que os relatos foram se sucedendo, intercalando momentos de grande seriedade com as situações engraçadas do cotidiano, de pessoas unidas em torno de uma família e da sua cultura. Em cada palavra dita e escrita ficou um registro histórico da vida e da luta do grupo familiar indígena Coma. Ao finalizar este livro, é preciso ser dito que a história da família Coman está entrelaçada com a cultura e a identidade do povo caigante, que está presente em elementos da culinária, na língua, nos rituais e artesanatos. Na conexão com uma história, é preciso preservar a sabedoria dos mais velhos, a identidade e pertencimento à saúde. O conhecimento da história dos nossos avós, e respeitar a existência física e espiritual em conexão com a terra que habitamos. Os antepassados deixaram as histórias que são transmitidas de geração em geração e estão ligadas à origem de nossa família. E que essas mensagens sirvam de reflexão para as próximas gerações que virão, nossos filhos e netos, que eles preservem o modo de ser indígena para fortalecimento da nossa própria origem. Vida e luta do Grupo Familiar Indígena Comum. Projeto realizado com recursos da Lei Complementar 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Vida e luta do Grupo Familiar Indígena Comum. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.